mel é um alimento muito saboroso, várias pessoas concordam. Mas você sabe qual o procedimento para esse líquido chegar aí, na mesa da sua casa? O São José e seus lugares de hoje te convida para conhecer um apiário, na zona norte da nossa cidade. Vamos lá? De acordo com a Associação Brasileira de Exportadores de Mel, o Brasil é o 8º maior produtor do mundo. Em nosso país, existem mais de 300 espécies de abelhas. A mais utilizada para a produção de mel é a Apis mellifera, resultado do cruzamento da abelha europeia com a africana. Para o sucesso na produção, o manejo da colmeia é realizado de forma a interferir o mínimo possível na atividade das abelhas. Esse apiário, localizado no bairro dos Freitas, zona norte da cidade, conta com mais de 20 caixas. Cada uma contém uma média de 50 mil abelhas. Satiro e Genildo nos convidam para conhecer um pouco da propriedade. No caminho, vão apontando as árvores que servem de alimentos para as abelhas. O mel produzido nesse apiário contém pólen e néctar de diversas árvores e plantas. Por esse motivo, a cor é mais escura. Satiro classifica como mel silvestre. Depois de conhecer um pouco da propriedade, sentamos para um bate-papo. Seu Satiro, como começou a história do senhor com a apicultura? Um pouco foi de curiosidade e outra foi um convite do pessoal que mora aqui para o lado do Turvo, que o Senar estava promovendo um curso de apicultura e eu tinha interesse realmente de ter pelo menos umas 3, 5 caixas aqui para a polinização das plantas, né? E outra que o pessoal precisava de gente para formar o grupo, que são de 12 pessoas, para montar o curso. Isso. Aí participamos, eu, a minha esposa Leila, o Genildo, né? Foi uma turma muito boa. E nisso daí a gente ficou naquela, bom, vai cuidar de 5, vamos ver aumentar o quanto, um pouquinho, para ver se pelo menos ajuda na renda do sítio, né? Então foi isso daí. E hoje são quantas caixas? Hoje a gente está com 23, estava com mais, mas teve umas enxameações aí, né? Perdemos algumas colmeias. 23 caixas. E cada uma dessas caixas, o senhor me falou que pode ter até 50 mil abelhas? A população de abelhas por colmeia, quando ela é bem forte, chega a 70 mil. 70 mil abelhas? Em média é 60, 50 mil. Com tantas abelhas na propriedade, ficamos curiosos para saber qual a produção do apiário. O apicultor explicou que cada uma das caixas produz uma média de 23 a 25 quilos de mel. Essa daqui é uma base que ela é feita também com a cera da abelha. Isso. Que é essa cera bruta aqui. Isso. Porque essa daqui, o que é? É daqui que a gente já extraiu o mel e é uma cera assim que a gente utiliza, num estado como esse aqui, por exemplo, a gente já derrete e faz esse bloco. E aí a gente percebe aqui que ele não tem relevo, assim, tem um relevo, mas é pequeno. Ela continua, é uma base, serve de base para as abelhas formarem, olha só. Esses alvéolos aí. Os alvéolos que são, a gente costuma falar favos, né, enfim. Isso. E aí, dentro de cada alvéolo que está ali você deposita o ovinho, mel, os ovos. Se for para cria, onde ele deposita o ovo, a rainha deposita o ovo, deforma a larva, e em seguida a abelha, né, que seria. Tá, eu preciso de alguma licença do IBAMA, de algum órgão para ser responsável por um apiário? Então, no caso nosso, a gente não teve ainda a visita do IBAMA, mas eles, acho que mais no caso das silvestres, que são os tipos de jataí, mandaçaia, eles têm uma regulamentação, inclusive, para a manipulação dessa espécie, né? Essa daqui, como é a Apis mellifera, que é a cruzada europeia com a africana, então ela não tem tanta essa exigência. Não existe essa restrição. Não. Tá certo. E as abelhas aqui, o senhor me falou que é um mel silvestre. A gente percebe que é um mel mais escuro, porque são de várias árvores. É toda a propriedade, então elas só recolhem na propriedade o alimento. Na verdade, esse mel ele está com essa tonalidade porque ele é um mel que a gente recolheu com bastante tempo dentro da caixa, ficou bastante tempo, então ele escurece, tá? Mas a tonalidade escura também provém da presença de eucaliptos aqui. Bacana. O eucalipto ele dá uma tonalidade escura no mel. Já que estamos conversando com um apicultor experiente, aproveitamos para perguntar quais as medidas devem ser tomadas se alguém se deparar com um enxame de abelhas. Primeiro, quem instala caixas, por exemplo, a gente tem a Fiblia, que nos orienta tecnicamente, e ela também oferece a área, né, de plantação de eucalipto para que a gente instale as caixas. Então a gente passa por uma formação, por questão de segurança, e toda vez que a gente instala um apiário, é interessante que você faça sinalizações.
apiário, cuidado e tal, né? Então entendi. tem que ter essas indicações. Mas tem lugares aí que você não percebe isso, tanto que... Onde acontecem os acidentes. Tá? Tá certo. Porque também por curiosidade da pessoa, né? Às vezes a pessoa Vê uma chega, caixa, já né? Quer chegar perto. Então, um fato curioso que o senhor me falou é que a distância segura, olha só, gente, presta atenção, hein? A distância segura para ficar de uma caixa, 400 metros. 400 metros. No mínimo, de 400 metros. Ou de qualquer criação que você tem. Para evitar problemas com as abelhas, o principal conselho é manter distância. Nunca tentar atingi-las com bastões, água ou qualquer outro meio, mesmo que a colmeia seja pequena. No caso de um ataque com poucas ferroadas, deve-se aplicar compressas frias com gelo ou analgésico. Quando as ferroadas são muitas, a vítima deve ser conduzida imediatamente ao hospital. Já aconteceu algum acidente aqui? De repente, assim, um enxame atacar alguém? Não. Houve da última vez, as abelhas vieram a pegar até os frangos aí, sabe? Frango? Mas elas picaram o frango? Picaram. Nossa, mas aí o frango morre? Tem uns que a gente perdeu, chegou a perder uns frangos aí. Nossa, mas aí elas saíram de lá e atacaram os frangos aqui em cima? Isso. Bom, então nós estamos a mais de 400 metros. Não, o meu nós não estamos seguros. Não, não estamos. Ai, meu Deus, que notícia boa. Dá pra trabalhar, é melhor acabar a entrevista por aqui e sair correndo. E ainda tem muitas curiosidades pra gente descobrir sobre a produção de mel e outros derivados. O São José e seus lugares volta já. No São José e seus lugares de hoje, você conhece um pouco mais sobre a produção do mel de abelha. Estamos no bairro dos Freitas, zona norte da cidade. Esse sítio conta com 23 caixas. No caminho até elas, precisamos tomar alguns cuidados, como falar baixo para não interromper a produção. Outro aviso importante é manter distância. Para chegar tão perto assim, contamos com a ajuda do apicultor e um funcionário. Primeiro, eles garantiram que nessas caixas estão as abelhas mais calmas. Depois de reconhecer o território, vamos descobrindo algumas curiosidades com o Satiro. E aqui nós temos uma mesa repleta, então, de alimentos todos à base de mel, né? Essa daqui é a cera, ali são as bases para produzir o mel. Esse daqui é um favo, né? Isso. O mel líquido. Tem o própolis ali. Nossa, então são vários alimentos que tira de um único produto. Além do apiário, essa também é a morada do Satiro e da Leila. Claro que eu perguntei para ela se não sente medo das vizinhas. Elas atacam, né? Se a gente ficar muito perto, né? Então tem que manter uma distância. Tem que manter uma distância. E aquele ataque que o seu esposo contou pra gente, que aconteceu, que elas acabaram pegando alguns frangos. Como que foi nesse dia? Me conta, você estava aqui? Eu estava dentro de casa. Aí eles vieram do apiário, trouxeram o mel, né? E depois levaram a caixa para lá. Nesse levar a caixa, dessa distância, eles seguiram. E vieram muito, entraram no galinheiro, matou alguns frangos. E ficaram todo no telhado da casa, em volta da casa. Eu só fiquei rezando, fiquei lá dentro de casa rezando, porque eram muitas abelhas. Aí aconteceu, ele teve que sair, né, fazer fumaça, porque elas não gostam de fumaça. Elas correm com a fumaça. Isso, aí com fumaça elas ficaram calmas, sabe? Ah. Mas caíram muitos na piscina. Você também desce lá para colher mel das abelhas? Você costuma ir lá nas caixas? Eu costumo ir lá sim, vou lá junto para filmar. Você gosta de filmar? Eu gosto de filmar. Tira foto das abelhas, mas sempre com aquela proteção. Sempre com aquela proteção, tem que ter. Nunca levou nenhuma picada? Eu não, eles todos levaram, menos eu. Ai, que bom! Vocês têm filhos, netos, eles gostam de passear aqui? Gostam, vêm todos os finais de semana, eles vêm. E como é viver num lugar assim? É maravilhoso, né? É maravilhoso. Tá certo. Você prefere ficar aqui do que ir lá para o movimento do centro da cidade? Sim, com certeza. Eu não gostaria de morar aqui. Eu queria que ele tivesse vendido aqui. Ele falou, vamos morar 1 ano. Se você não acostumar, eu vendo. 1 mês depois, eu já não queria sair daqui. Ah, eu imagino. Eu estou aqui algumas horas, eu já não quero sair daqui. Porque é perto, né? Parece que estou em Minas, mas é pertinho da cidade. Perto. Isso. Nós estamos na Zona Norte. E é tranquilo, né? A produção do mel pode demorar 60 dias ou 1 ano. Nesse sítio, as colheitas acontecem próximo ao mês de maio e em outubro. Os produtos são comercializados em nosso município. Cada caixa produz até 25 quilos de mel.
O apicultor sabe que o produto está pronto para a colheita quando o favo fica operculado. Isso significa ter uma película em volta do mel. Das caixas, os favos seguem para uma centrífuga. Para realizar os trabalhos, Satiro conta sempre com a ajuda do Genildo. No começo, na verdade, eu fiquei meio cismado, né? Na hora de fazer o curso, eu fiquei meio cismado, nunca tinha mexido. Você trabalhava com o que antes? Eu sempre trabalhei na roça mesmo. Assim, mas com abelha nunca? Não, com abelha não. Daí, depois do curso, daí acostumei. Daí perdi o medo. Daí não... a gente sempre foi dia a dia mexendo, né? Daí acabei acostumando. Criando coragem. Isso. E quais são os cuidados? Você coloca ali as roupas. Como que é o dia a dia de um trabalhador, de uma pessoa que trabalha com abelha? Conta pra gente. Com abelha já tem que usar o macacão, né? As luvas, usar bota. Daí tem que tomar os cuidados, né? Respeitar, né? Quando elas ficam muito... Isso, tem que respeitar. E vai indo, a gente acostuma. Daí, sei lá, é como se fosse estar trabalhando com o serviço que a gente já está acostumado, né? Daí acaba acostumando. De 3 em 3 meses a caixa já está cheia de mel. Isso. Ah, tá certo. E tem algumas caixas, algumas abelhas que são mais calmas, né? Tem, do que as outras. Isso, tem uns mais calmas e tem uns que é mais nervosa, né? Já é mais brava. Como que você conhece a diferença de uma para outra? Na hora de abrir a caixa a gente já percebe. A gente já percebe que quando ela começa a sair e atacar a gente, né? Ela já vai direto no macacão. Isso, ela vai direto no macacão. Daí a gente já percebe que ela é mais nervosa. Agora, a mais calma não, a gente abre, ela fica voando assim, mas não ataca. E quando o assunto é colheita, o fumigador tem a função de diminuir a agressividade das abelhas. A fumaça é utilizada para criar a falsa impressão de um incêndio na colmeia. Assim, ao primeiro sinal de fumaça, as abelhas correm para proteger as larvas e engolem todo o mel que pode para salvar o alimento em caso de fuga. Isso faz com que as abelhas desviem a atenção do apicultor. Além disso, as abelhas ficam pesadas e têm dificuldades para ferroar. Não, mas ali a gente tem que saber também, fumigar só a boca da caixa na hora, assim, né? Só na hora que elas estão atacando, assim, que a gente dá uma fumaçadinha, mas não muita fumaça também. Aquela fumaça, você me explicou, o que vai ali dentro daquela fumaça? Aquelas raspas de eucalipto, maravalha que fala. Ah, tá. Que vai dentro do fumigador. Então é um produto também que não prejudica as abelhas? Não. Nem o mel? Não. A gente não pode também tacar muita fumaça dentro da caixa, né? É só para dar uma senão acalmada. Estraga o mel. Isso. Já que estamos em um apiário com mais de 20 caixas, ficamos curiosos para nos aproximar um pouco mais das abelhas. Com todos os equipamentos de segurança, dessa vez vamos abrir e manusear. A gente confere como foi essa experiência na volta do intervalo. O São José e seus lugares, volta já! Produto natural obtido a partir do néctar das flores e excreções da abelha, o mel é considerado um ótimo adoçante natural. Por ser rico em carboidratos e açúcar, serve também como uma fonte de energia. Para entender um pouquinho mais sobre a produção deste alimento, nós pegamos a estrada com destino à zona norte da cidade. No sítio, fomos recebidos pelo apicultor Satiro e o funcionário Genildo. A retirada do alimento em uma colmeia deve ser realizada sempre por um apicultor. Para evitar problemas com as abelhas, o principal conselho é manter distância. Como explica o tenente do Corpo de Bombeiros, Juan Morichita. O enxame de abelhas, como qualquer outro ataque de inseto agressivo, ele se dá geralmente no período diurno, devido principalmente ao calor excessivo. O fato dos insetos estarem agressivos não significa que eles vão atacar. Então é importante o quê? Que se evite o contato direto, que se tente fazer algum tipo de manobra que vá provocar ou que vai instigar esses insetos. O tenente falou ainda os fatores que podem contribuir para um possível ataque de abelhas. Desde estar com um perfume muito forte, roupa com cores fortes,
tentar jogar água, tentar atear fogo. Todos esses métodos não são métodos aconselháveis. O tenente Murichita explicou que no caso de um enxame, o melhor a fazer é sair o mais rápido possível do local. Ele falou ainda em quais ocasiões o corpo de bombeiros pode ser acionado. A ocorrência que naturalmente é de uma situação de bombeiro é quando existe realmente a possibilidade mais real de um ataque ou existiu um ataque a alguma pessoa ou algum outro animal, por exemplo, um cachorro. Nós temos um procedimento operacional padrão já, onde nós utilizamos de técnicas e táticas para fazer essa abordagem de forma correta, sem ocasionar uma lesão àquele inseto, vamos dizer assim, e também há situações em que há necessidade de extinção do inseto no caso de um ataque a uma criança, por exemplo, ou a várias pessoas, né? Nós nos utilizamos de equipamento de proteção individual, onde nós temos uma roupa de aproximação e também de fumigadores ou até mesmo de outros materiais que sejam necessários. Depois de aprender um pouco sobre os cuidados para evitar acidentes com as abelhas, de volta para o apiário. Seu Satiro, e já que eu estou visitando a propriedade do senhor, o apiário do senhor, estou vendo mel aqui para todos os lados, louca para encerrar essa entrevista e experimentar cada um desses produtos. Mas eu estou curiosa também, gostaria de ajudar o senhor a mexer ali em algumas caixas, né? É possível? É possível. Uma pessoa que nunca mexeu consegue? Sim, consegue. Quais os cuidados que eu devo tomar? Nós temos o uniforme, né, que é a proteção, o macacão que a gente veste, luvas. E bota. Bota, bem, e certificar realmente que não tem nenhum furo. Então vamos lá. Eu vou? Você cuida do fumigador? Opa, ótimo! Eu vou aprender tudo, mas a gente vai. Eu estou confiante. Mas enfim, enquanto a gente não vai pra lá, vamos encerrar a entrevista e experimentar um pouquinho desse mel aqui que já deu, né? Eu falo, isso. Bom, gente, agora não dá pra falar mais nada. Bom, nossa, né? muito bom. Doce, só doce. Uma entrevista bem docinha. Favo aprovado, vamos conhecer as responsáveis por esse banquete delicioso. Antes de se aproximar das caixas, colocamos os equipamentos de segurança. Com a ajuda do apicultor, vou ficando cada vez mais protegida. Proteção também para o cinegrafista e o fotógrafo. Tudo certo por aqui, quase não dá para identificar quem é quem. Cada vez mais perto das caixas, uma mistura de curiosidade e medo. Afinal de contas, o apicultor deixou bem claro que as abelhas não atacam, na verdade se defendem, e somos nós que estamos nos aproximando delas. Satiro abre a caixa de madeira e os insetos vão surgindo. Lembra da função do fumigador? O equipamento é utilizado o tempo todo por aqui. Cada vez mais perto das caixas e das abelhas, vou criando uma certa intimidade. Os insetos ficam agitados e batem com força na tela que separa a roupa de proteção do rosto. Depois de alguns minutos, estou mais confiante e até me arrisco segurar uma das partes da melgueira. Nesse processo, descobrimos como está a produção do mel. Esse quadro tem bastante líquido, é até um pouco pesado. Depois de segurar a placa repleta de mel, sou incentivada a cuidar do fumigador. Experiência realizada com sucesso e a equipe volta para a sede do sítio sem nenhuma picada. Assim, concluímos a reportagem. O São José e seus lugares de hoje fica por aqui. Até a próxima!